Ei, pessoal! Oi, todo mundo que já está entrando. Estamos aqui pontualmente esperando a nossa convidada super especial. E aí, gente? Hoje a gente vai ter um papo tão incrível. Oi, Anete. Oi, Cristiano. Paulo. Tanta gente querida. Hoje a gente vai ter um papo incrível. Tenho certeza que vai ser... Oi, Ana Beatriz. Vão te ver. Tô aqui. Oi, Luiz. Ainda acertando o cabelo e o filtro. Oi, Anete. Cadê nossa convidada super especial? Claudinha, eu já vi o seu nome aqui. Claudinha. Oi, o Anderson. Ah, ela apareceu aqui, ó. Oi, Vivian. Oi, o Anderson, querido. Que bom, a gente tá vendo a nossa turminha. Oi, tava aqui tentando adivinhar se era possível entrar pelo iPad, que no computador não dá, né? Não dá. Não, meu sonho é entrar pelo computador. Tá aqui Não tentando, dá, não deu. não é tão moderninho assim. Eu vou até entrar pelo computador também, mas não para fazer, mas para depois gerar um relatório super legal para a gente ver tudo o que aconteceu. Acho que é bacana a gente ver os comentários e tudo. Tá tudo bem, Ótimo. Claudinha? Tá tudo bem, você, tudo bem? Também, eu tava ansiosa para esse nosso papo. Acho que as pessoas Vai vão dar adorar. certo. Vai dar Vai, certo, sim. já deu, a gente já tá Já aqui deu. juntas, né? Sim, vai dar Então, certo. ótimo. Ótimo. Então, vamos começar. Eu vou deixa eu só tirar o som aqui Eu do queria computador, porque tentar eu liguei. dar certo. Deixa eu ver. Peraí, tira o som aqui. Vou fixar o tema aqui, tá, Claudinha? Segura aí o pessoal para mim. É, organização. Eu vou colocar no plural. Competentes ou deficientes. Nossa Senhora. Ô, Claudinha, o Deixa quê? como tá. Eu ia botar o O que fone você sem queria? fio. Eu queria pôr o fone sem fio, mas tá entrando outro. Deixa assim como tá mesmo. Tá bom. Ele tá entrando no meu Eu acho que eu não tô. celular. Eu não Peraí que eu tô não tô te vendo, conseguindo Lili. fixar. Ah, não, É, é porque não eu tô tô. tentando fixar o tema aqui, mas eu também. Ah, deu. Fixar comentário. Pronto. Pessoal, vamos que vamos para esse papo que vai ser rico. Eu tô ansiosa, mais ansiosa do que todo mundo, para aprender muito com Claudinha. A gente vai ter uma troca muito Ah, legal. Vai ser uma troca, mas eu tô uma ansiosa troca. para poder aprender bastante com essa expertise sua. Para as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Lilian Assunção, as pessoas me conhecem por Lili. Eu sou fisioterapeuta de formação, já está caminhando aí para os 20 anos. Pós-graduada em ergonomia, também caminhando aí para os 15 anos. E sócia da Movas, que eu e ela somos uma coisinha só, né? E a Movas é muito interessante, porque o nosso trabalho é muito gostoso. A cada live a gente fazer uma retrospectiva, né? De onde estávamos, para onde fomos e tudo que a gente foi fazendo de escolha para a gente chegar onde a gente chegou, né? E a Movas é uma empresa, assim, muito diferente, porque a gente segue meio que um caminho contrário. A gente não se preocupa em estar dentro do cliente para fazer com que o cliente atenda a legislação. A gente pensa sempre num caminho contrário. Tudo que a gente consegue oferecer para esse cliente de ganhos bem macro mesmo, de desenvolvimento de ambiente, de pessoas, da organização como um todo, e no final das contas, é claro que a gente consegue atender a legislação. Então, nosso trabalho é todo voltado para desenvolvimento organizacional. E o que é bacana é que eu e Claudinha, a gente tem uma interface, numa palavrinha que eu gosto muito, de um conceito que a gente vai falar muito aqui, que são as empresas inclusivas de verdade, né? Que é um conceito amplo que a gente fica imaginando que a gente está falando só. Eu gosto até de ampliar esse conceito, da gente não ficar pensando só em acessibilidade, só em deficiência, é a gente tornar o ambiente realmente aberto a todos.
né, todos os gêneros, todas as pessoas e idades, né? A gente tem um trabalho muito forte com o envelhecimento e as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o que eu posso fazer para adaptar para o idoso. A Claudinha, eu vejo que tem uma pegada muito forte também com a questão do idoso, mas se a gente adaptar o ambiente para que as pessoas todas consigam permear naquele espaço, logicamente o idoso também, claro que a gente tem situações que precisa de um olhar mais detalhado, mas a gente consegue um ambiente para que todos consigam trabalhar no seu e desenvolver o seu potencial maior, né? Então, eu não vou me atrever, até anotei quem é Claudinha aqui, mas eu quero que ela mesma fale quem é ela. Essa Lili. lindeza delicada, de um sorriso fofo, e uma Ah, escritora que eu estou Lili. devorando o seu livro, já estou quase no final. Então, conta para o pessoal quem é Claudinha antes da gente começar a falar do tema. Vamos começar agradecendo, né, Lili, o convite. Poder bater esse papo contigo é maravilhoso, porque realmente eu acho que nós duas temos algumas ideias, e o nosso grupo de uma maneira ampla, né, que a gente vem convivendo esses meses de pandemia, nós temos Sim. assim algumas ideias que caminham muito uma ao lado da outra e se misturam em alguns momentos. Então eu acho assim muito importante. Eu só tenho a agradecer o convite e a oportunidade da gente estar aqui discutindo. E eu Bacana. espero assim que as pessoas tenham a curiosidade de perguntar, de participar, porque é uma construção, como a gente vem anunciando já desde a semana passada, é uma Sim. construção. Ninguém está aqui para ensinar, ninguém está aqui para nada, é uma construção coletiva que a gente está fazendo aqui. E assim, a única coisa que eu tenho para dizer de apresentação, eu sou a Cláudia Paraíso, eu sou fisioterapeuta por formação já há quase 30 anos. Eu fiz um curso de filosofia, tem já 6 anos que eu terminei, né? E aí depois, ao longo desses anos todos, é bom a gente não fazer contas, né? Eu vim fazendo algumas formações. Fiz uma especialização em ergonomia, fiz um mestrado em ergonomia, a questão da interação humano-computador, a usabilidade. Aí depois fui fazer um doutorado, fiz aqui no Brasil, fiz a parte do doutorado em Quebec, no Canadá. Aí já mistura um pouquinho, que aborda a questão da ética organizacional, a ética aplicada. E foi a partir daí que eu trouxe todo esse conceito de como as empresas poderiam trabalhar mais com o trabalhador. O meu público foi o trabalhador com deficiência, mas aqui eu acho que para nosso bate-papo a gente pode até dizer deficiência, a gente pode entender exatamente o que você disse. Qualquer um que está excluído do diálogo pode ser tratado então como um deficiente. Sim. Então a gente pode pegar toda aquela manobra, aquele conjunto de atividades que eu tentei desenvolver no livro e usar nesse contexto que é o que a gente vai falar aqui. E Isso aí. agora, há bem pouco tempo, na pandemia, eu já venho trabalhando com idosos há bastante tempo e trabalhando com a capacitação de trabalhadores, essa coisa toda. E na pandemia criei coragem e montei uma pessoa jurídica. Porque até então eu sempre me achei incompetente para ser um PJ. Eu digo, não, mas agora chegou Não a hora. acredito. Chegou a hora e eu vou fazer. E fiz a Setor, que é uma empresa que trabalha com a ética organizacional, a ergonomia e a reabilitação. Eu tenho 4 colaboradores, né, 3 fisioterapeutas e uma pessoa de comunicação. Esses são as pessoas que trabalham diretamente comigo. E nós temos mais 4 pessoas que trabalham indiretamente, que eles só chegam para a equipe quando há demanda. Uhum. Tá? Então, eu tô agora nessa Empresária. empresária. Muito Empresária. bem. Vida Saí da longa para sua academia, carreira de empresária. saí para academia e É uma virei vida empresária. incrível, de muito autoconhecimento. Eu acho que todo mundo tinha que passar por algumas experiências que nós empresários passamos, porque a gente tem que se desafiar e se conhecer o tempo todo. No meu caso, que eu não tenho tantos colaboradores como você, eu não tenho colaboradores, eu tenho que me descobrir uma marqueteira, uma ótima comercial, uma ótima ergonomista, um ótimo tudo. E vai enchendo a nossa bagagem, né,
de competências muito diferenciadas. Eu Mas você é desejo vida ótima. longa ao setor. Ah, você é ótima em tudo que faz. Oh, quem dera. Claudinha, eu coloquei hoje, agora no final do dia, eu estava relacionando algumas coisas e durante a semana eu conversei com algumas pessoas sobre o tema. Eu queria ouvir um pouco antes do nosso bate-papo o que as pessoas entendiam por cultura organizacional. Eu fiquei um pouco assustada porque as pessoas acham que é uma coisa muito que não é nosso. É uma coisa que é do dono da empresa, ou é uma coisa que é do CEO, ou é uma coisa que não me pertence. Aqui vai ter um momento ali mais para o final que a gente vai puxar um pouco para a ergonomia, que eu acho que aqui vai ter alguns ergonomistas e é legal a gente mostrar que o ergonomista pode ir muito além do que ele imagina. Né? Muito além da análise ergonômica, estudo biomecânico, a gente pode sim impactar numa cultura organizacional de uma empresa, por que não? Na verdade, a gente está o tempo todo passando por ela, e aí eu fiquei assustada quando eu vi que as pessoas acham que é uma coisa que é muito difícil, é meio intocável, né? Então, a gente tem crenças relacionadas à cultura organizacional, e eu queria que a gente hoje conseguisse um pouco desmistificar isso. Primeiro, explicando o que é uma cultura organizacional. Ela tem modelo, porque as empresas são tão diferentes. Então, eu tenho uma Apple, uma Google e tenho uma empresa do nosso cotidiano, que a gente está vendo que não faz parte daquelas 50 para se trabalhar no país, que também existem alguns mitos, por que as empresas vão para lá ou não. Então, explica para a gente um pouquinho, Claudinha, quero ouvir a sua visão de uma forma bem próxima, bem Na mais realidade. da realidade, para as pessoas se apropriarem disso, o que é uma cultura organizacional? Lili, é porque assim, as pessoas acham que a cultura é intocável, porque ficou na cabeça que a cultura é uma questão do gestor. A cultura é alguma coisa que é subjetiva, que o gestor que define. E não é isso que acontece. A cultura é tudo que se passa dentro da empresa, é o comportamento da empresa, é como a empresa se relaciona com o cliente, é como os trabalhadores se relacionam entre eles, é como nós, ergonomistas, interfaceamos essas relações. Tudo isso é cultura, é a maneira como você se comporta, tudo isso é cultura. E tem mais, as pessoas ainda confundem o que é cultura organizacional e o que é clima organizacional. Ainda tem uma confusão enorme nesse sentido. Aí eu também andei pesquisando essa semana, perguntando para um e para outro, e alguns disseram, ah não, cultura, olha, trabalhar com cultura é coisa assim para anos, é muito difícil, realmente é caro trabalhar com cultura, mas não é o dia a dia. A cultura é o que você mostra para o teu público, é a maneira como você se comporta, entendeu? E aí eu sempre dou o exemplo de que você, se quer passar uma ideia de que você é, por exemplo, uma empresa ética, uma empresa que pensa nos seus colaboradores e, enfim, você gestor, você que está ali dentro, você tem que ser assim. Porque não adianta você definir um parâmetro teórico de comportamento se você, como pessoa, não se comporta dessa maneira. Isso tem tudo a ver com a cultura. E aí, um item que eu essa semana eu escutei e eu achei muito interessante é que por trás de todo PJ e tem um CN, Um CPF. um CPF, exatamente. Então não adianta você dizer, porque agora eu sou empresa, eu vou criar uma cultura na minha empresa, uma cultura que vai abraçar todos, inclusiva. E por trás você não é assim. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. A cultura não é um bicho do outro mundo, é o que nós somos, é o que nós representamos. Né? Claudinha, a gente pode trazer a palavra essência como uma forma assim, eu gosto muito, não sei nem se é o conceito certo, claro que o conceito de cultura organizacional é gigante, mas eu sempre falo que é a essência, é aquilo que é perceptível. Claro que tem coisas da cultura organizacional que a gente percebe a olho nu, né? Aquelas coisas básicas de
vestuário, de... Hoje é muito nítido, né? Tem empresas mais inovadoras, onde as pessoas vão de bermuda, tem joguinhos, Uhum. tem coisas que a gente acha que isso é sinônimo de uma cultura organizacional mais moderna, mas nem sempre é. Não Nem quer dizer que sempre. eu tenho um ping-pong que você realmente respira uma cultura Uhum. organizacional que é centrado nas pessoas, onde realmente tem esse cuidado, as pessoas têm Uhum. são ouvidas, né? Mas a essência, eu acho que é uma palavra que aproxima da gente entrar dentro de uma empresa. Nós ergonomistas, agora você é empresária também, dentro de várias empresas diferentes, a gente consegue perceber que existem essências diferentes. Tem É. um local onde a essência é de medo, onde a essência é de insegurança. Eu vivi há pouco Uhum. tempo atrás dentro de uma empresa que estava com uma altíssima taxa de demissão, aonde, até por eles estavam tentando mudar algumas coisas lá do corporativo, onde a essência era de insegurança. As pessoas iam para casa no final do dia e falavam: olha, amanhã a gente não sabe se volta. Então, como que a gente se preocupa com o engajamento, né? Vestir a camisa, que é uma coisa que as pessoas ligam, Uhum. né? Cultura organizacional, engajamento. Se a gente não estimular essa cultura da confiança. Então, a essência, ela é uma palavrinha que a gente pode trazer, né? A cultura ela tem três níveis, né? Esse nível que você fala da essência, que é o cerne da questão, é o que a gente chama dos pressupostos. É onde está a crença, sabe? É onde está o sentimento daquilo tudo. A primeira parte que você falou do short, do ping-pong, né? Isso aí são os artefatos. É Uhum. aquela coisa da aparência, aquela coisa de. E no meio disso tudo, a gente ainda encontra os valores que são compartilhados. Então, se a gente quer desenvolver isso que você está falando de confiança, do engajamento, não adianta só a gente trocar, por exemplo, o dizer da organização ou trocar a maneira de se vestir, não. Você tem que entrar no cerne da questão, é chegar a tocar os pressupostos daquele trabalhador, Sim. estão baseados justamente o quê? Na confiança, na crença, no que eles estão vendo, esse aparato todo de como eles estão sendo recebidos e incluídos na organização. Então, essa é a Quais são as essência que você está experiências, falando. né? Quais são as É, experiências que esses trabalhadores têm da hora que eles entram, que eles são admitidos, né, pelo setor de recursos humanos, até sim, a trajetória dele, quais são as experiências? Isso também vai formando vai, essa essência, as opiniões que os trabalhadores têm sobre as sim, empresas, como que eles comunicam isso, né? os E aí valores, isso, né? Os seus isso. valores, né? Que é muito importante para você ter uma cultura organizacional forte. É preciso ter um alinhamento de valores, porque não dá para ter uma discrepância no que você acredita, uma discrepância de equipes, uma discrepância entre o gestor e as equipes, porque aí você não consegue ter uma cultura forte, vai ser uma cultura enfraquecida, né? Então, Sim, isso sim. tudo é importante de ser trabalhado. Vai ser em um dia que você vai fazer isso? Não vai ser. E aí é outra questão que eu vejo, porque, por exemplo, os ergonomistas, até algum tempo atrás, eram chamados para prestação de serviço de alguns, né? Entrava, fazia aquela análise, aquela coisa, até hoje ainda, Sim, a gente ainda tem isso. E então dava um laudo, uma coisa e saía. Esse tipo de trabalho não consegue tocar a cultura da empresa. Não tem sim, como. Para você chegar a entrar, a conhecer, a saber o que é uma cultura dentro de uma empresa, você tem que estar lá dentro no dia a dia. Você tem que. sim, É uma construção cotidiana. É sim, quando você vai se doar para aquele trabalhador. Você vai ter uma troca, e é uma troca sensível. Não é uma troca somente profissional. Você vai realmente. A gente esquece que por trás de todos os grandes nomes estão as pessoas. A gente não pode uhum, esquecer isso. E a gente trata com pessoas. A gente não trata com CNPJ, a gente trata sim, com uma pessoa. Então, para tratar com uma pessoa, você tem que se doar, você tem que se conectar a ela de alguma forma. sim. E para se conectar, isso não pode ser feito em uma semana, em um mês. É uma Verdade. construção, não É é? verdade.
Ô, Claudinha, e aí outra coisa, falando dessa questão da conexão, uma coisa que as pessoas acham também que a única pessoa, vamos pessoalizar a liderança, né? Responsável por buscar, não vou nem chegar no ponto de transformação de uma cultura, não, porque eu acho que a gente está indo já para um extremo muito mais lento de ser feito, porque envolve uma organização como um todo. Mas de tocar, de repente, num ponto que pode ser melhorado, por exemplo, questão de pessoas em primeiro lugar. Até uns anos atrás, logo que eu comecei a minha carreira de ergonomista, não tinha ainda esse slogan, a vida em primeiro lugar, a pessoa em Uhum, primeiro lugar, que hoje é muito comum da gente ver esse slogan, né? Algumas uhum, empresas realmente sendo verdadeiras, estão cumprindo realmente o que estão se propondo, e outras ainda caminhando para esse objetivo. Então, a liderança, é importante que a liderança tenha esses valores que a gente está falando, alinhados a essa estrutura macro da cultura, sim. para conseguir ser o orquestrador dessa mudança toda e conseguir Uhum. estimular aquele timaço todo ali a confiar no que ele está falando e etc. Então a liderança é importante, mas ele não é o único, né? Não, ele não é o único, mas a liderança é essencial, Lili, porque é outro conceito que mudou da água para o vinho. Porque o que antes, há uns anos atrás, se entendia por líder? Era aquela pessoa que conseguia manter as suas equipes sob o seu comando, a Sim. sua demanda. Hoje em dia, ser um líder é um presente, porque é o espaço que você tem para transformar alguma coisa, para tocar naquela mudança daquela equipe, para trabalhar junto, né? E sem um bom líder é muito difícil você desenvolver qualquer coisa que seja. E para você ser Sim. líder, você tem que saber compartilhar teus pensamentos, tem que saber ouvir o que as pessoas têm para te dizer, tem que ter essa humildade. Não adianta você querer, eu sou líder, eu sou. Você sabe o que é que mais transtorna o andamento de uma organização? É a Hum. comunicação. Sabe? A Uhum. comunicação é o ruído na comunicação. Se o líder ele se conseguir se expressar, dizer o que veio e ouvir o que as pessoas têm o que as suas equipes têm para dizer, ouvir o que o seu cliente tem a dizer, ele vai ser um líder, um líder. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que falar aqui, e é um ponto importante, é a questão do, da empatia. Da empatia. Porque uma empresa que se diz uma empresa aberta, uma empresa que tem uma cultura focada no Nas trabalhador pessoas. ou uma cultura focada no cliente, nas pessoas, ela tem que ter assim desenvolvida muito a empatia. Porque não tem como você trabalhar dentro de uma organização se o teu trabalhador, por exemplo, chega, tem algo para te dizer e tu não tem a capacidade de sentir aquilo que ele está te dizendo, Sim. né? Não Um tem a líder, menor. ele é capaz. O líder, ele tem essa capacidade. O chefe, ele não tem. O líder, ele tem essa capacidade. É o desenvolvimento da empatia. Faz parte desse contexto novo. Porque a gente, hoje em dia, a gente está num contexto de mudança. Tudo está mudando muito rápido. Você lembra aquela outra live que nós fizemos com o Carlos? Uhum. Nós falamos muito, e agora é só o que se escuta falar é do mundo VUCA. O mundo VUCA, o mundo que é volátil, o mundo que está em mudança a todo tempo, né? Eu Sim. até anotei aqui para não esquecer o conceito: é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo, né? Esse é o mundo que a gente vive. E como a gente está querendo que as equipes ou o trabalhador, as pessoas tenham uma confiança se o mundo é complexo, se o mundo é ambíguo? É porque a gente tem que apurar a escuta, a gente tem que Sim, não tem apurar a dúvida. convivência. É. E tem uma outra questão também. Existe dentro da programação neurolinguística o que é chamado de PSAR. Você já ouviu falar? Não, até PSAR é o anotar. seguinte, desenvolvido, é uma maneira ágil de agir. Porque como a gente vive num Uhum. mundo complexo, as coisas não podem mais ser assim definidas
Sim, sim, sim. Exatamente no passo a passo, é tudo ao mesmo tempo e junto, misturado, sim no passo a passo, mas dando condição de ser adaptado, adaptável, não é isso? Então, quando você fala nessa programação, ele fala em pensamentos. Os pensamentos dão origem aos sentimentos. Os sentimentos dão origem às ações e as ações geram os resultados. Então, essa é a nova organização. Sim. Então, ela tem que ter emoção, ela tem que ter ação, mas isso é tudo muito rápido. E para Uhum. isso acontecer muito rápido, tem que ter a interação. E para a cultura dar a chance, para as equipes darem a chance da cultura, darem a chance das coisas acontecerem de maneira perceptível e produtiva, a cultura tem que ser forte. Porque se não tiver um alinhamento, esse momento de extrema agilidade, esse momento do mundo volátil, sem uma cultura forte, nada funciona. Vai acontecer, sabe o Sensacional. quê? Desabamento, falta de confiança no próprio trabalhador, Sim, as sim, empresas prometendo situações que não vão ser capazes de cumprir. sim, Então, sim. é uma. Ô, Claudinha, que coisa. A gente tá falando de coisas muito legais, porque a gente já vinha, as organizações já vinham gradativamente já num ciclo de evolução, né? A gente já via muito nítido algumas empresas realmente mudando o seu Uhum, posicionamento, já começando a adquirir uns valores já mais, que é o que a gente espera hoje. Mas a uhum. pandemia, ela obrigou todo mundo a fazer suas transformações assim, né? É, Imediatamente, não tem mais imediatamente. o que esperar, né? Então, as empresas, isso até eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua. Essas organizações já mais inovadoras, já mais modernas na sua cultura, já tendo o trabalhador no centro, sendo escutado, já é uma cultura mais de confiança, mais Uhum, do fazer junto, né? Não é o goela abaixo, o cara manda e eu uhum, obedeço. Elas estão se saindo bem nessa pandemia, né? O líder distante dos seus liderados. Eu tenho visto uhum. isso em todos os meus clientes. Os liderados estão todos em campo e a liderança toda em home office. Sim. Então, teve que aprimorar a confiança do que o cara realmente está fazendo, o que é esperado dele fazer, que a entrega vai ser no prazo. A questão da comunicação teve que ser aprimorada. E as que ainda não tinham caído a ficha? Você acha que está caindo a ficha? Você tem visto isso, eles se reprogramando? Ou você acha que tem uns ainda achando que mudar é difícil e leva tempo? Que isso também é uma crença, né? Porque se fizer sentido, todo mundo muda, né? Lili, eu acho que as pessoas estão correndo atrás, as empresas estão correndo atrás, esse momento pandêmico obrigou a todo mundo a estimular a criatividade. Você vê empresas que antes não pensavam na, não usavam a internet, não usavam as tecnologias como um meio de trabalho, ou elas se adaptam e mudam, ou elas fecham. A gente tem visto muita empresa fechar também, Sim, sim. não é? A gente tem. E agora, essa pandemia ela veio nos mostrar uma coisa muito importante, muito interessante, sabe? Porque antes a gente via ainda aquela questão assim, muito, aquela distância em algumas empresas, né? A distância entre a gestão, um diálogo pautado muito nas normas da empresa, no que a empresa, o que é definido como parâmetro de trabalho. E hoje em dia a gente viu que essa rigidez só não é suficiente. Se você se o líder ele não conseguir desenvolver dentro da equipe dele uma situação de autogestão do trabalhador, a partir sim, o trabalhador, as equipes têm noção do que aquela norma está definindo, o que aquela norma tem para dizer, mas eles têm que ter a condição de interpretar aquilo tudo para poder entrar em campo. Cada um na sua casa, em home office.
Uhum. Imagina, então essa pandemia fez esse favor também. Ela acelerou a percepção de que há algo muito mais além do que só seguir a norma, a normatividade que tem dentro de um sistema de trabalho, um sistema complexo, muito Uhum. complexo, que não dá para ser um sistema tão rígido. Então, quando você pergunta se as empresas estão mudando, elas estão mudando sim, porque as pessoas estão mudando. Hoje em dia, o que é que a gente mais quer hoje em dia? O que é que a gente tá desejando como ser humano? Me diz o que é? É poder falar, é Eu ia poder falar sair da tocar, pandemia. É verdade, vai voltar a é ter uma poder, vida próximo do conhecido, né? é poder ter uma vida normal, assim, o que a gente chama de normal, poder Aham. falar, dialogar cara a cara, tocar. É horrível você falar com uma pessoa de máscara, você não consegue ver as feições dela. E, assim, é uma questão de sentimento. Então, para quê? As normas continuam, mas para quê? Se você não tem aquela ligação, a conexão com o outro, as coisas Sim, não funcionam bem. sim, Então, essa sim. pandemia veio para nos mostrar isso, que na verdade, somos muitos, mas no final das contas, somos né? É uma coisa única, é um bloco Uhum. único, né? Sim, Então, sim. sim, a resposta é sim. As empresas estão tendo que mudar. Porque se elas não mudarem, elas quebram, Uhum. né? Verdade. E aí tem uma coisa interessante que isso é uma coisa que sempre me instigou desde que eu comecei a frequentar empresas, porque as empresas são tão diferentes. Ramos de negócios diferentes, é óbvio, né, que isso existe. Mas a gente percebe, assim, a essência tão diferente. Às vezes empresa do mesmo ramo, às vezes dentro da mesma empresa, com unidades diferentes, o tanto que existe essências tão diferentes. Então, em empresas muito grandes, e às vezes, assim, até em questão de regionalismo, exemplo, Rio, uma empresa que tem uma unidade no Rio e uma outra unidade em outro estado, elas muitas vezes têm uma questão de uma essência muito diferente. E Uhum. aí, Claudinha, uma preocupação que eu tenho muito grande, isso até a neurobiologia, a neurociência tem trazido muito para a gente, que essas empresas muito instáveis, onde tem um grande número de mudanças, seja mudanças pequenas, tipo troca as pessoas, ou mudanças grandes que vêm de um corporativo, o quanto isso, e aí trazendo para o nosso lado como ergonomista, que a gente às vezes fica procurando adoecimento naquilo que a gente está enxergando, né? Às Uhum. vezes a gente está procurando sei lá, numa bancada inadequada, numa cadeira e por aí vai. Só que muitas vezes, e aí eu acho que é mais um passo que o ergonomista tem que dar para lapidar o olhar e o ouvido, principalmente, tem que ter um ouvido muito. A gente tem que ser um órgão muito especial, nós ergonomistas. É, o tanto que essas empresas instáveis, elas estimulam o estresse e liberação de hormônios, por muitas vezes muito negativos para o organismo, né? Onde você está o tempo todo como se realmente você tivesse... a liberação do hormônio de correr, de se defender de uma coisa ruim. Então, adrenalina todo tempo, ocitocina, que pode ser bom, mas pode ser ruim também. E aí fica aquela quantidade de hormônio, muitas vezes estimulando o adoecimento. Então, tem um índice de suicídio muito grande, das pessoas não darem conta de uma cultura organizacional, às vezes mais antiga, mais goela abaixo, ou as pessoas adoecendo, infartando, depressão. A gente tem um leque gigante de adoecimento. Então, a Uhum. minha pergunta, o meu questionamento interno para você e para todo mundo que está aí, por que a gente tem uma visão tão só para o que realmente a gente consegue enxergar? Que a gente não consegue enxergar aquilo que está por trás, que é isso que está numa cultura. Então, se a gente está vendo que as pessoas estão extremamente insatisfeitas, por que a gente não vai muito mais a fundo a ponto da gente entender isso? Será que não é hora de uma intervenção em alguma faceta ali da cultura organizacional? Trazer a liderança para ajudar a gente a ter esse trabalho mais aprofundado? Você acha que isso é possível da gente conseguir tocar e mudar? Lili, eu só não acho que é possível como
sem tocar essa liderança, você não consegue fazer nenhuma alteração, nenhuma sensibilização. Isso que você falou é quase uma troca paradigmática que se fala. É uma palavra chata, né? Antipática, mas ela cabe nesse momento. É quase uma troca paradigmática. A gente pensa assim, sempre no adoecimento focando no trabalhador, na pessoa em si. Mas o adoecimento, como você super bem pontuou aí, ele tem que ser deslocado dessa pessoa. A gente tem que ir buscar os fatores adoecedores. E esses fatores, eles podem estar, sim, no mobiliário, como ergonomista, como nós temos, mas ele, assim, muito mais importante, muito mais presente, ele vai estar numa cultura negativa, numa falta de confiança naquele trabalhador, uma falta de apoio, ou até mesmo a gente fala assim, jogar ele aos leões, jogar o trabalhador sem capacitá-lo. O nosso amigo Anderson fala isso o tempo em todo. Vamos capacitar os trabalhadores, vamos capacitar. Não existe cultura organizacional forte sem capacitação o tempo inteiro, sabe? Não existe cultura organizacional forte sem um olhar como um todo, um olhar autônomo, dando a autonomia para aquele trabalhador. E isso tudo vai ajudar aquele trabalhador a não adoecer. Porque o estresse, ele adoece. Você trabalhar 8 horas numa empresa, se você somar todo o tempo do dia, vão mais para 12 horas entre sair de casa e voltar para casa. Você chegar lá, não ter um trabalho reconhecido, não ter um líder, sabe, parceiro. Qual o retorno que essa pessoa vai dar para essa empresa? Vai dar o mínimo que ele é capaz de dar. Ele vai cumprir a obrigação e pronto. Mas isso, ao longo dos anos, isso vai adoecer aquela pessoa, porque ele não está satisfeito. Então, o que é? Se a gente for olhar na lista das doenças ocupacionais, o que encabeça hoje em dia? É a doença mental. É a doença psicossocial. Antes, alguns anos atrás, era a doença cardíaca. Agora é a doença psicossocial. Porque as pessoas não conseguem mais viver. Viver sob pressão, todo mundo vive, mas é uma pressão que você tem que ter o outro lado, tem que ter o reconhecimento, você tem que ter a formação, você tem que ter a capacitação, você tem que ter o apoio. É todo mundo gente, né? Todo mundo ser humano ali. Então, eu acho que isso é importante. E aí você vai escutar alguém dizer assim, poxa, mas isso aí é um pensamento muito... é um pensamento muito assim, sabe? Que o empresário quer saber de dinheiro, é o que a gente escuta, né? Mas será que é difícil entender que um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo? Isso não tem dúvida. É difícil entender que um trabalhador bem capacitado, bem alinhado, é um trabalhador que vai render 3 vezes mais para essa empresa? Então você está me dizendo que você vai trabalhar como ergonomista e como eticista dentro da minha empresa para fazer eles renderem mais? Não, de jeito nenhum. A gente não quer. O nosso objetivo não é fazer, porque o trabalhador ele não pode ser visto como um caminho para alguma coisa. O ser humano ele sempre tem que ser um fim nele mesmo. Então, se a gente entrar numa empresa para trabalhar, a gente tem que trabalhar aquele ser humano, aquele trabalhador, ou seja, pensando no bem-estar dele. E não é o bem-estar de maneira... É o bem-estar amplo, o bem-estar de saúde, o bem-estar da alegria, o bem-estar da interação, o bem-estar do trabalho. Porque está tudo interligado. Entendeu? E a consequência vem, a consequência do rendimento vem. Aí a Cláudia, a Lili, vocês só vão tocar os gestores se você falar em números. Eu discordo. Mas vem número. Não, mas em algum momento vem número. Em algum momento você vai tocar no número, né? O número vai chegar, consequentemente o número vai chegar. Mas só que esse gestor, ele não é um bicho-papão. Esse gestor é gente que nem a gente. Exatamente. Nós também, você é uma empresária, eu também sou uma empresária, a gente tem contas a pagar. A gente precisa fazer volume também no final do mês para pagar
nossos Eu sei. colaboradores, pagar. Mas esse não pode ser o motor do nosso trabalho. O motor do nosso trabalho é fazer com que aquela equipe consiga viver. Porque ali está a vida dele. São 30 anos, são quantos anos trabalhando na mesma coisa? Não é isso, Lili? Gente, eu fico assim, É, eu tô gelada. Se você colocasse a mão na minha mão, você... Eu fico gelada, Claudinha. Sabe por quê? Porque por muito tempo eu achei que eu era a Lili romântica, que muita gente brinca, né? É uma brincadeira verdadeira, porque eu assumo esse papel é de romântica, é uma mas não é crítica, aquele, né? não é aquele romantismo alienado, não. É esse romantismo de acreditar nas pessoas, acreditar que é possível sim. Uhum, Eu não me disponho a entrar dentro de uma organização para não deixar nada. Me recuso. é Se não lógico. for para levar uma transformação, uma sementinha que vai realmente plantar essa questão da felicidade no trabalho, que é extremamente possível, eu não vou. Então eu fico gelada porque até que enfim o universo vai unindo profissionais que acreditam que isso é possível, que a gente não está lá só para fazer o feijão com arroz, a gente está lá é para fazer muito mais, uma transformação muito maior, né? E é É, possível, isso que eu acho é, legal, é é possível. possível e já está sendo feito. Eu preparando, eu disse, eu vou dar uma lida no material para essa live. Vamos ver. Lili é super preparada, vão vir questões que eu vou ficar. Então, Não, eu e eu tenho umas achei, 50 perguntas aqui, mas está tão legal que eu já nem vou fazer, nós vamos falando. eu achei uma pesquisa que foi feita pela Academia Management, um journal, uma pesquisa enorme. E o que, que eles concluíram? Que as empresas que fazem, que tentam trabalhar dessa maneira que nós estamos aqui falando desde o início, com o engajamento, com a capacitação, né? Eles conseguem fazer uma retenção de talentos. Ah, meu telefone respondendo. Uma retenção de talentos muito maior do que uma empresa que não se preocupa com essas questões. Então, hoje em dia você vê a pessoa jovem, eles não querem ficar muito tempo numa mesma empresa. Eles querem experienciar, não é isso? Mas Uhum. quando encontram uma empresa que te dá esse retorno, que te dá que te abraça desse jeito, esse talento fica mais Não tem tempo. dúvida. E A gente aí, está falando de porquê, né, Claudinha? De o propósito. É uma porquê? palavra também, o propósito. Eu não gosto quando essas palavras viram moda, igual o pensamento ágil está virando moda, e é ruim virar moda porque ele já fica cheio de estigma e de coisas. As pessoas vão agregando Uhum, coisas que não são realmente uhum, o sentido original da palavra. Mas o propósito se perdeu um pouco, né, em ondas aí profissionais e que ele tem um sentido muito legal, que é o porquê, a gente pode trocar, né, o propósito pelo uhum. porquê. Se faz sentido o porquê daquela empresa, o porquê que a empresa toma aquelas decisões, seja jovem, seja idoso, seja 50 a mais, a idade que for, faz sentido. Então a pessoa quer ficar porque o porquê da empresa está alinhado com o porquê. Isso é uma coisa que as pessoas acham que é romântico, mas olhem para Não dentro é de si, romântico. e vê se isso não é a pura verdade. O porquê você acorda de manhã, 5 da manhã, pega um carro, no meu caso, viajo 5, 6 horas para atender um cliente. Chego lá, cheio de desafios. Se não tiver um porquê, que não é o dinheiro, fato, não é o dinheiro, é um porquê de salvar o mundo? Pode ser. Cada um tem. Ui, voou aqui. Cada um tem o seu porquê, mas se o porquê das organizações não estiver alinhado com o porquê do time todo, não tem retenção de talento, né? As pessoas vão, fica ali um Não mês, tem. dois, três, um ano e vai embora. Não tem. E isso aí se chama de maturidade. Entendeu? Quando uma empresa consegue ter a percepção da necessidade de ter uma liderança engajada junto com as suas equipes, se chama de maturidade. E isso aí extrapola. Você lembra a gente quando estuda a ergonomia, a gente começa, né? A gente vai abrindo aqueles círculos de análises, de observações. A mesma coisa acontece dentro de uma gestão engajada, onde tem uma cultura organizacional mais voltada para a pessoa.
isso vai se amplificando, vai se, sabe, os círculos vão se ampliando e isso chega no social, isso chega na política, isso chega nos clientes e há o retorno. Sem Não dúvida, tem como sem essa dúvida. empresa não ter um rendimento De maior no lucro. final do mês. Não tem, É. porque é uma questão de reverberar, entendeu? O negócio vai como som, ele vai e ele volta, né? Isso, os Excelente. gestores têm que perceber. Tem muitos que já estão, sabe, já estão lá, já estão lidando. E a gente aprende com essas pessoas. Todo dia a gente aprende com essas pessoas. Sabe? Tem alguns que estão lutando para não mudar, porque mudar é difícil. É Quando difícil. você muda, você sai daquela zona de conforto, né? Quando você escuta uma pessoa 30 anos mais nova que você, diz, olha, eu acho que se você fizer dessa maneira, vai ser melhor do que dessa maneira. Sabe? Você, meu Deus, o que Aí que aconteceu? o seu ego, né? Arrepia, fala, opa, quem é essa Opa, pessoa? E pois aquilo que você é. falou lá no comecinho, se o líder não eu falo que é mesmo de desvestir do ego, para Uhum, escutar a ergonomia, principalmente, eu não sei, eu acho que você também utiliza mais a linha francesa, a gente nunca conversou desse sim. detalhe, mas eu acho que a gente está mais para esse olhar mais Uhum. detalhado da atividade, não que a americana, agora a gente confunde a cabeça da galera se a gente for nesse detalhe, É, não mas vamos entrar no detalhe. a gente fala muito do escutar o trabalhador, porque muitos, Uhum. praticamente todas as grandes melhorias, elas vêm de lá para cá. Eles já trazem para a gente esse presente, né? E aí, essa questão que eu fico muito pensando, quando o líder, nessas empresas mais inovadoras, que o líder está mais próximo do empregado, tem uma relação mais próxima, porque ele já conseguiu se desvestir daquele ego, ele consegue escutar. Não sei se você já passou por isso, quando a gente chega no líder, ele fala assim: Fulano, a gente tinha que mudar tal coisa na área tal. Aí o cara fala: Mas ninguém nunca falou isso pra mim. Aí o ego já veio, né? Pô, mas por que É. você tá aqui há pouco tempo e eu não tô sabendo disso ainda? Aí eu falo: Gente, ó, pera, eu brinco. Aqui brincar de egocentrismo, vamos deixar ele lá de fora. E não tem eu falei, eu fiquei sabendo primeiro, não tem isso. Tem o presente que a gente está tendo agora de discutir uma Uhum. melhoria trazida pelo trabalhador. Então, É, essa questão do ego, né, das pessoas tirarem isso fora para poder escutar sem julgamento, escutar. sem crítica, né? Simplesmente com a empatia, né? E não existe o eu. Quando você está numa empresa, uma empresa com uma cultura forte, uma empresa voltada para as pessoas, o eu não existe. É sempre o nós. É o coletivo que constrói. Então, tudo que você faz é para o coletivo. E tudo que você cria é a partir do coletivo. Sensacional. Isso eu demorei para aprender. Dentro desse doutorado que eu fiz em ética organizacional, é muito evidente isso. Não, o livro que nós estamos escrevendo, você não falou aqui ainda, mas vai sair um livro nosso até o final do ano, Maravilhoso! né? É um livro escrito a Há quantas muita mãos? 15 mãos, né? 15 pessoas, né? Então, e justamente o que eu quero reforçar nesse livro é o encontro da ergonomia e da ética organizacional. Porque dentro de um e de outro eu vejo ideias muito similares e vejo um complementando o outro. Essa Uhum. questão do eu é o ponto principal, porque quando você fala eu fiz, ou eu farei, ou isso foi feito por fulano, você deixa de estar dentro de uma equipe. Então é sempre o Sensacional. nós. Tudo é feito por nós e tudo é feito para eles. Sempre é isso, é o coletivo. Então isso eu aprendi. E isso, eu durante muitos anos eu dei aula 3 anos no Senac, dei aula mais uns 3 ou 4 anos na PUC. Já estou agora também, já estou entrando no 4 ano. Eu dou uma disciplina na Fiocruz de ética profissional que eu falo sempre. É muito importante você saber quem você é dentro da sua organização. Por exemplo, se eu sou uma fisioterapeuta, eu tenho que agir como uma fisioterapeuta. Eu não posso querer tomar o lugar
do querer responder pelo trabalho do outro, eu respondo pela minha atividade. Saber, sim, o teu código de ética, tudo bem, isso é fácil, você vai lá e lê. Mas é muito mais do que isso. É o que aquilo ali quer dizer, é como você se comporta com os outros. Aí eu chego na UFRJ, eu dou uma outra disciplina lá, que é ética organizacional. Essa disciplina é dada dentro do curso de bioética e ética organizacional. Eu sou professora colaboradora, eu não sou nem professora concursada, nem nada, mas eu faço com prazer isso, porque é a hora que a gente tem o retorno. É a maneira de plantar semente na cabeça daquelas pessoas que são mais jovens na maioria das vezes. São os mestrandos, são os doutorandos. Então, dali eles vão sair para suas classes ou para o seu trabalho e vão levando essa ideia. E a ideia que eu sempre prego e sempre falo e bato e marreto é a questão do nós. Sabe? É a questão do nós, é a questão da inclusão, é a questão de ver o outro empaticamente. Você não pode ver o outro pela face dele. Tem que entender o outro pelo que ele representa, pelo que ele é. Né? E é assim que a gente fala da inclusão. Então, a cultura tem tudo a ver com isso. É muito mais. Aí você volta àquela pergunta anterior. Será que é difícil mexer na cultura? A cultura é uma construção diária, né? É uma mudança diária, é uma mudança de comportamento, é um alinhamento de valores. Então, se a gente não é capaz de mudar, a gente é capaz de sensibilizar. Quando eu voltei para o Brasil, ao final do meu doutorado, eu vinha com a ideia assim, eu vou entrar nas empresas, eu quero fazer a institucionalização da ética organizacional. Aí cheguei aqui, foi aquele problema que nós passamos, assim, um momento de muita corrupção no país. Eu digo, meu Deus, como que eu vou implantar ética nas empresas com essa corrupção toda aqui, não sei o quê. Mas aí eu entendi que isso não é o ponto. Se a gente não consegue institucionalizar uma coisa nova, a gente tem que começar a sensibilizar, a tocar, a criar, sabe? Aquela, por quê? Mas será? O que é? São os questionamentos. É assim com a cultura. Então a gente vai ter sempre o que fazer, sempre. E é possível, sim. Se não é possível transformar, se não é possível mudar, é possível sensibilizar. Mas, Lili, assim como você, eu também sou da opinião que nós temos que agir de maneira genuína. Nós temos que agir de maneira com lealdade. Lealdade de comportamento, lealdade de pensamento e lealdade de ações. Porque eu não posso convidar alguém a compartilhar um pensamento comigo se aquele pensamento é só uma questão de palavras. Isso não funciona, entendeu? Tem que ser genuíno. E é genuíno e a confiança para essas organizações seguras, Claudinha, o tempo voa de uma maneira, já faltam só 6 minutos. Para a gente finalizar. É rápido. Não, é terrível o relógio do Instagram. Mas quando eu penso numa organização segura, que eu acho que é o que a gente quer, que as pessoas tenham segurança mental, tenham segurança, não é segurança de emprego, eu até acho que isso é muito de propósito, mas as pessoas saberem também encerrar o seu ciclo. Se você está dentro de uma organização tóxica, que não te faz bem, que você volta todos os dias com dor de estômago, que é uma coisa que não te acrescenta, a pergunta é, o que você está fazendo aí, meu filho? Pelo amor de Deus. Também é hora de encerrar ciclos e buscar uma organização que tenha alinhamento de propósito, para a gente evitar adoecimento físico e mental. Mas quando eu penso numa organização segura, eu vou muito para o que o Danielo fala, que é uma organização onde as pessoas têm o direito de agir e de pensar. Gente, isso é tão rico. E de falar, são esses 3. Agir, falar e pensar. Porque as organizações mais conservadoras, no goela abaixo, a questão da inovação, criatividade e o trabalhador ter voz, isso é oprimido, né? E aí vem os problemas psicossociais, eles estão aí. Na hora que o cara quer falar alguma coisa sobre o seu ambiente de trabalho, dá uma ideia de melhoria sobre a sua ferramenta de trabalho e ninguém escuta ele. Ele não tem voz. Isso é um exemplo muito simples, né? Mas a gente vê isso o tempo todo.
E aí isso vai inibindo a autoestima, a autoconfiança, até o cara falar, eu não vou falar não, pra que eu vou falar se ninguém me escuta? Sim. E aí disso para uma desmotivação, disso para uma depressão, disso para um afastamento. É Um assim, né? afastamento, É um exato, estalar de exatamente. dedo. Então, organização segura para mim, de uma cultura organizacional saudável, é um local onde as pessoas têm esse direito de falar, o diálogo funciona, o trabalhador, e aí a gente inclui a liderança, que é trabalhador Uhum. também, em Sim, nível lógico. diferente, mas é direito de falar, pensar e agir. E aí essas margens de manobra para poder alterar o seu ambiente de trabalho, tudo muito acordado. E aí, se a gente Uhum. conseguir chegar nesse ponto, e o ergonomista tem um papel vital, quando eu vejo Vital. alguns ergonomistas com um trabalho tão limitado, eu fico, gente, que vontade de dar um empurrão nessa pessoa e falar, vai, meu filho, vai mais longe que tem muito Uhum. espaço para você, né? Tem muita empresa precisando de alguém com uma visão mais ampla. Então, eu já deixo essa como a minha mensagem final. E aí, eu queria que você deixasse uma mensaginha final para o pessoal antes da gente se despedir de verdade. Deixa eu ver quanto que A falta aqui. mensagem, eu acho que a Dá mensagem tempo. é a mensagem assim final, que nunca pode ser final, mas é uma mensagem para a pessoa ficar refletindo e pensando, né? É que a gente está o tempo todo mudando. As empresas estão o tempo todo mudando, as competências estão o tempo todo mudando. E aí eu quero falar competência, não é nem também eu friso muito, não é como não é exatamente o que a pessoa está fazendo, é como a pessoa está agindo, é como a pessoa está fazendo. E os ergonomistas, eles têm um papel, como os eticistas também, eles têm um papel não tem como descrever, porque eles permeiam, eles caminham entre todas as camadas da empresa. Então, eles podem fazer o alinhamento desse diálogo, eles podem ampliar esse diálogo, chamar para esse diálogo. Então, talvez essa seja a chave da empresa. Sabe, é colocar o gestor, o líder, as equipes, falando, você está ali, o ergonomista e o eticista, eles dois estão ali para isso. Montar, nós já falamos sobre isso, os ateliês, montar as equipes, as salas de diálogos, sabe? Fazer o trabalhador pensar naquilo que faz, fazer ele entender que ele é uma peça importante, é uma engrenagem. Se faltar uma peça, ou não funciona a máquina. E de Então, a repente minha ajudar até que ele encontre o porquê, né, Claudinha? Exato, fazer ele se sentir importante e por que entender o porquê que ele está ali. É importante a pessoa saber o que veio dentro daquele trabalho, né? Você não pode estar ali só para cumprir um espaço. Você é importante, não importa o que Uhum. você faça ali. Então, a mensagem, assim, se eu tenho uma mensagem final para deixar é essa. Todos são importantes. E juntos, nenhum vai ter a força de transformar ou de criar se for só, sabe? São todos juntos, com a mesma importância, não importa a camada da empresa. Uns com poder de fala maior, mas todo Sim. mundo igual. Mas é Essa é a minha desenvolvimento de mensagem. habilidade, né, Claudinha? Porque nós ergonomistas, quando a gente está dentro de uma empresa que a gente se preocupa com o desenvolvimento, não é ir lá para fazer um laudo ergonômico, é para desenvolver, ajudar aquela empresa a se desenvolver, Uhum, desenvolver habilidade mesmo, em conseguir detectar nas pessoas pontos para serem desenvolvidos e fazer essa ponte, né? E aí eu vou uhum. deixar eu coloquei umas palavrinhas aqui só para a gente deixar as pessoas pensando. Pensando nessa organização segura, tô olhando aqui o relógio. Ai, vai desligar na nossa cara. Eu coloquei credibilidade, confiabilidade, fazer junto, pessoas em primeiro lugar, felicidade e diminuir as incertezas. Eu acho que já é um bom caminho para a gente começar, né? Eu acho. Então vamos logo mandar um beijo para todo mundo, né? E muito obrigada de todo mundo estar Gente, aqui. Obrigada a você, Claudinha, Lili. pelo amor de Deus, não sai do meu lado, nunca mais nessa vida. Ai, Lili, pra gente tinha que ser a noite toda conversando. Duas tagarelas. Gente, todo Ah, mundo que estava aqui, vocês são uns lindos, queridos. A gente está tão feliz. E eu salvei aqui os comentários todos. Eu vou compartilhar com a Claudinha. E se tiver pergunta, a gente vai responder individualmente pelo Instagram. sim, Isso. sim. Ixi, eu acho que ele vai desligar a nossa cara Eu nem agora. vi quem tá aqui agora, que a gente vai falando e não vai vendo, né? Quem é que entrou, Não, não da vai vendo nossa as galerinha perguntas. aqui tem
Claudinho tá aqui, o Anderson. Tem vários capítulos do nosso livro aqui com a gente. A Nete, lindeza. Ai, que O nosso ótimo. livro tá quase completo aqui. Tenho minha amiga Francinete, que é com Aqui, quem ó, eu 13 divido o consultório segundos. um tempão. Ah, então, ó. Francinete, beijo. Claudinha, Beijo, beijo. Lili. Muito obrigada, Até viu? breve. Até, um Tchau, beijo. tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.